Bom dia a todos. Aqui estamos tentando fazer uma pequena estudo, como foi solicitado. Nós estamos entrando agora, depois do Livro dos Espíritos, depois de estudar o céu e o inferno, depois do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos entrando naquela obra que foi a última que foi escrita e publicada por Allan Kardec, a Gênese, e que também passou por um processo de modificações. Nós estamos agora graças ao nosso irmão Wilson, que nos trouxe a informação, estamos com a obra original. E vamos, no primeiro momento, falar para vocês, nessa introdução, sobre o que Allan Kardec fala sobre a obra Gênesis, antes de começar propriamente dito esta obra. Faz parte também essa introdução feita por Allan Kardec. Diz Allan Kardec que esta nova obra que ele fez é mais um passo adiante nas consequências e as aplicações do conhecimento espírita que ele nos trouxe através das demais obras. E como o seu próprio título indica, ela tem por objetivo o estudo de 3 pontos diferentes, interpretados e comentados até a presente data, quando ele publicou. Então, é a Gênese, que é a formação do universo, do mundo, os milagres e as predições, nas suas relações com as novas leis que emanam da observação, de todas as observações dos fenômenos espíritas. 2 elementos, ele comenta, 2 elementos, se quiserem, 2 forças que regem o universo, são o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses 2 princípios nascem os fenômenos especiais, que são naturalmente explicáveis. Se não considerarmos um desses 2, exatamente como, diríamos assim, a formação da água, seria inexplicável se deixasse de levar em conta um dos seus 2 elementos, o oxigênio e o hidrogênio. Se um deles não tivesse na sua composição, no seu estudo, não teríamos como explicar a formação da água. O Espiritismo, demonstrando a existência do mundo espiritual, daí provém a palavra, e as suas relações com o mundo material, dá uma solução de uma infinidade desses fenômenos que são incompreendidos e considerados, por serem compreendidos, como inadmissíveis, né? Por uma certa classe de pensadores, os mais materialistas, não entendendo, não relacionando com o mundo espiritual. Não, isso é impossível, inadmissível, certas, como a relação de conversas com os desencarnados, é inadmissível para muitos, né? Esses fatos todos existem em grande quantidade já nas escrituras, lá atrás, e é pelo desconhecimento da lei, das escrituras, de tudo que vem nos informando a espiritualidade há milhares de anos, que rege esses comentadores de 2 campos opostos, girando incessantemente no mesmo círculo de ideias, um desconsiderando os dados positivos da ciência, né? E outros desconsiderando o princípio espiritual, não podendo nunca chegar a uma solução racional única. Seguindo Kardec dizendo, essa solução está na ação recíproca do espírito e da matéria.
ela retira, é verdade, da maioria desses fatos a característica de sobrenatural. Porém, o que vale mais, admiti-los como resultantes da lei da natureza ou, por outro lado, rejeitá-los completamente? A sua rejeição absoluta leva consigo a própria base da instituição, que a sua admissão nesse título, não suprimindo mais que os acessórios, deixa essa base intacta. Eis porque o Espiritismo conduz tantas pessoas para a crença de verdades, que até pouco tempo atrás eram consideradas como utopias. Até hoje, aquele que não acredita nas relações com o mundo espiritual, ele crê que isso aí é uma imaginação de alguém que crê nisso, mas que isso é impossível. Portanto, nessa obra, é como dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo, sob um ponto de vista especial. A sua documentação já estava pronta, ou pelo menos já estava elaborada há muito tempo, mas o momento de publicá-la ainda não havia chegado. Era preciso inicialmente que as ideias que deveriam constituir a sua base chegassem à maturidade, a maturidade das pessoas, e além disso levar em consideração a oportunidade das circunstâncias. Dentro do Espiritismo não tem mistérios, nem teorias secretas. No Espiritismo tudo deve ser dito às claras, a fim de que cada um possa julgá-la com o conhecimento de causa. Olhe só, com o conhecimento de causa. Então nós precisamos estudar, entender, buscar esclarecimentos para ter conhecimento de causa e julgar as informações do Espiritismo, não é verdade? Mas cada coisa deve vir no seu tempo, para vir com segurança. Uma solução dada precipitadamente antes da elucidação, do esclarecimento completo da questão, seria uma causa mais para atrasarmos do que para adiantarmos. Porque veio precipitadamente, sem estudo, causaria atraso na nossa concepção. Deixaríamos de lado, não acreditaríamos, porque não pesquisamos adequadamente. A importância da causa na questão que aqui estamos tratando nos impunha o dever de evitar toda precipitação. E diz Kardec, pareceu-nos necessário, antes de entrar no assunto e definir claramente qual o papel respectivo dos espíritos e dos homens na edificação da nossa doutrina, essas considerações preliminares que afastam dela toda a ideia de misticismo constituem o objetivo do primeiro capítulo, que diz, ele é o nome desse capítulo, Fundamentos da Revelação Espírita. Pedimos uma atenção rigorosa para esse ponto, porque é aí que se encontra, de algum modo, o nó da questão. Não obstante, a parte que toca a atividade humana na elaboração dessa doutrina, a sua iniciativa pertence a quem? Pertence aos espíritos. Ela, porém, não é formada na opinião pessoal de cada um deles. Ela não é e nem pode ser mais que o resultado do seu ensino coletivo e concordante. Somente nessa condição ela pode se dizer a doutrina dos espíritos. De outra forma, seria apenas a doutrina de um espírito, e só teria o valor de uma opinião pessoal. Aí seria um espírito encarnado ou desencarnado, seria a opinião de um. Não, tem que ser coletivo. A generalidade e a concordância no ensino, tal é a característica essencial da doutrina, a própria condição da sua existência. Daí resulta que todo princípio que não recebeu a consagração do controle e da generalidade não pode ser considerado como parte integrante dessa mesma doutrina, mas simplesmente uma opinião isolada
da qual o Espiritismo não pode assumir responsabilidades. É essa coletividade concordante da opinião dos espíritos que foi passada, além disso, pelo critério da lógica, que faz a força da doutrina espírita. Ele assegura a perpetuidade. Olha só que ele fala, não só a opinião coletiva concordante, mas o critério da lógica. Temos que enxergar lógica nas explicações. Para que ela mudasse, seria preciso que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião. E que viesse um dia dizer o contrário do que já nos disseram anteriormente. Visto que a doutrina tem a sua fonte no ensino dos espíritos. Para que ela desaparecesse, seria necessário que os espíritos deixassem de existir. É isso também que fará a doutrina sempre prevalecer sobre as teorias pessoais, que não têm, conforme ela, suas raízes em toda parte. As teorias pessoais provêm do meu cérebro, individual, de cada um. Por isso não pode prevalecer sobre a teoria de uma coletividade de espíritos. O Livro dos Espíritos só se viu o seu crédito mesmo se consolidar porque é a expressão de um pensamento coletivo geral. No mês de abril de 1867, viu-se completar o seu primeiro decênio. Está falando agora sobre o Livro dos Espíritos. 67, o primeiro decênio. Nesse intervalo, os princípios fundamentais dos quais formaram as suas bases foram sucessivamente acabados e desenvolvidos em consequência do ensino progressivo dos espíritos. 10 anos. Eles mandando mensagens, ensinando, mas nenhum recebeu um desmentido da experiência. Nenhum dos conhecimentos foi desmentido. Os que tinham dúvidas não foram colocados. Todos, sem exceção, ficaram de pé mais forte do que nunca. Enquanto que de todas as ideias contraditórias que tentaram informar, lhe opor, nenhuma prevaleceu, precisamente porque de todas as partes o contrário era ensinado. Contrário às ideias que se opunham. Né? Era uma coletividade dizendo, não, é assim, essa é a maneira correta. Esse é um resultado característico que podemos proclamar sem vaidade, visto que dele nunca nos atribuímos o mérito, diz Kardec. Os mesmos escrúpulos presidiam a redação das nossas outras obras. Nós podemos verdadeiramente denominá-las segundo o Espiritismo, porque estávamos certos da sua conformidade com o ensino geral dos Espíritos. Isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Todas as obras, ele sempre dizia segundo o Espiritismo, Kardec. O mesmo ocorre com esta obra, que podemos, por razões similares, idênticas, dar como complemento das precedentes, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas que tivemos o cuidado de indicar como tais e que devem ser consideradas como opiniões pessoais, até que tenham sido confirmadas ou contestadas, a fim de não fazer pesar a responsabilidade dessas teorias sobre a doutrina. Não obstante, os leitores assíduos da revista, a Revista Espírita, que era editada lá em Paris, desde os anos de 1858, né? Os leitores dessa revista puderam ali observar, na forma de esboço, a maioria das ideias que estão desenvolvidas nesta última obra. Como fizemos com as precedentes. A Revista Espírita é frequentemente para nós um campo de experiência destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre certos princípios, antes de admiti-los como parte constituinte da doutrina. Então ele ficou durante 10 anos colocando
todas as mensagens que ele recebia para a formação desse livro, a Gênesis, como esboço nessa revista espírita, para receber comentários e às vezes discordância que na cabeça dele podia não aparecer, mas de outros estudiosos vinham e questionavam. Então, aquilo que era questionado era reperguntado ao mundo dos espíritos, e se não houvesse uma conformidade, uma lógica, não era considerado. Essa foi a introdução que Allan Kardec deu à Gênesis. O capítulo 1 da Gênesis, vamos começar agora, ele é muito extenso. Ele chama-se Fundamentos da Revelação Espírita. E ele começa colocando aqui na Gênesis perguntas, né? Fazendo: podemos considerar o Espiritismo como uma revelação? Nesse caso, qual seria o seu caráter? Em que se baseia a sua autenticidade? A quem e de que maneira ela foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido litúrgico da palavra? Quer dizer, ela é em todos os pontos o resultado de um ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou é passível de modificações? Olha as questões que ele está colocando. Trazendo aos homens toda a verdade, a revelação não teria o efeito de impedi-los do uso das suas faculdades, uma vez que lhe pouparia o trabalho de pesquisa? Receber de mão beijada, não precisamos estudar nem pesquisar. Outra pergunta: qual pode ser a autoridade do ensino dos espíritos, se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Outra pergunta: qual é a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é outra senão a do próprio Cristo e que já se conhece? Quais são as novas verdades que eles nos trazem? O homem tem necessidade de uma revelação? Não pode encontrar em si mesmo, em sua consciência, tudo o que é indispensável para conduzir-se nessa vida? Essas são as questões sobre as quais devemos nos deter neste novo livro. Vamos definir inicialmente o sentido da palavra revelação. Foi a primeira pergunta que foi feita, né? Se o Espiritismo é uma revelação. Então, vamos definir isso. Revelar. O que é revelar? A cuja raiz é velum, véu, literalmente significa levantar o véu. Revelar é levantar o véu. E figuradamente descobrir, tornar conhecida alguma coisa secreta ou desconhecida que estava por trás do véu, certo? Essa palavra é normalmente empregada em relação a qualquer coisa ignorada, que desconhecemos, e que é divulgada a qualquer ideia nova que nos põe a par do que nós não sabíamos. Nesse ponto de vista, todas as ciências que nos permitem conhecer as leis da natureza são revelações, né? Podendo-se assim dizer que há para nós uma revelação incessante. Permanentemente estamos recebendo revelações. Podendo-se dizer que a astronomia, por exemplo, revelou o mundo astral para nós, que nós não conhecíamos. A geologia nos mostrou a formação da Terra, a química, a lei das afinidades, a fisiologia, as funções do organismo, etc, etc, etc. Todas as ciências, né? Aí que ele dá grandes reveladores, historicamente, desde aquela época. Hoje temos outros grandes: Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier. Hoje teríamos Newton, né? E tantos outros que vêm. Newton já estava relacionado. O importante é que o caráter essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Tem que nos trazer algo que seja a verdade.
Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se esse fato é falso, já não é um fato. Consequentemente, não existe, então, uma revelação. Toda revelação desmentida por fatos não é revelação. E se ela foi atribuída a Deus, não podendo Deus mentir nem se enganar, ela não pode emanar dele. É preciso considerá-la como resultado de uma concepção humana. Ela foi falsa, é uma concepção humana. Deus não emitiria nada, uma revelação falsa. Qual o papel do professor diante dos seus alunos? Normalmente nas escolas, com nossos filhos, todos, ser o quê? Um revelador. Né? O professor ensina o que eles e que nós, quando éramos crianças, não sabíamos. O que não teriam tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmos. Porque a ciência é uma obra coletiva de séculos e de multidão de homens que trazem, cada um, a sua cota de observação. Né? Porque, na verdade, são observações da lei da natureza, que certos homens conseguem observar alguns fenômenos e entendê-los e esclarecê-los, outros, e somando esse somatório de ideias dos homens que observaram a natureza, vai chegar a uma conclusão, que é a verdadeira revelação. Então, cada um entra com a sua cota de observação, da qual se aproveitam os que vêm depois desses homens. O ensino é, portanto, a revelação de certas verdades científicas, ou morais, ou físicas, ou metafísicas, né? Feita por homens que as conhecem e a outros homens que as ignoram. E que sem isso não continuariam ignorando sempre. O professor, porém, ensina apenas o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. Ele aprende e ensina na escola para os seus alunos. Mas o gênio, este, ensina o que ele descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo. E eu queria dizer antes, entre tantos reveladores, um mais atual, que era o Einstein, que já é da nossa geração, depois do Kardec, que trouxe grandes revelações para a ciência. Né? Então, esses seriam reveladores primitivos, porque ele traz a luz que pouco a pouco vai se propagando. O que seria da humanidade sem a revelação dos gênios, que aparece de tempos em tempos? Essas são as primitivas. O que seria da humanidade? Quanto atrasada estaria sempre dentro daquele mesmo conhecimento? Mas, e quem são esses gênios? Por que são considerados gênios? De onde eles vêm? O que é feito deles? Observamos que, na sua maioria, trazem ao nascer faculdades transcendentes e conhecimentos inatos, que desenvolvem com pouco esforço. Pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Portanto, onde adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Pode-se dizer que os materialistas, que o acaso lhe deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade? Não. Nesse caso, não teriam mais mérito que um legume, uma verdura maior e mais saborosa do que a outra. Né? Pode-se dizer, como certos espiritualistas, que Deus lhe deu uma alma mais favorecida que a dos homens comuns? Esta suposição é igualmente lógica, uma vez que acusaríamos Deus de parcialidade. Vou beneficiar esses aqui, vão ser meus gênios. Né? A única solução racional deste problema, e o porquê que eles já nascem com esse conhecimento transcendental, está na pré-existência da alma.
e na pluralidade das existências. O gênio é um espírito que viveu mais tempo e, por conseguinte, adquiriu maiores conhecimentos e progrediu mais do que os que estão menos adiantados. Trabalhou para isso, né? Durante várias existências. Encarnando, ele traz o que sabe, e como sabe mais do que os outros, sem ter a necessidade de aprender, ele é chamado de gênio. Mas o seu saber é o fruto de um trabalho anterior e não o resultado de um privilégio. É isso que temos que entender. Ele trabalhou para chegar a isso e poder nos trazer essas informações. Antes de ele renascer, portanto, era um espírito já adiantado. E ele reencarna, seja para fazer com que os outros aproveitem o que ele sabe, ou seja, para alcançar ainda mais conhecimentos, ou as duas coisas simultaneamente. Transmitir o que sabe para quem quer aprender e aprender através das relações novas dessa nova existência. Os homens, sem sombra de dúvida, progridem por si mesmos e pelos esforços da sua inteligência individual. Mas entregues às suas próprias forças, esse progresso seria muito lento. Estaríamos muito mais atrasados em todos os conhecimentos, se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante é pelos seus professores. Se desse só toda a literatura para o estudante sozinho aprender, talvez ele nunca se formasse em nada, se não tivesse auxílio de professores que já conheciam e conhecem as matérias. Todos os povos tiveram seus homens geniais, que surgiram em diversas épocas, para dar-lhes impulso e tirá-los da inércia, desde que se admite a solicitude de Deus com as suas criaturas. Por que não se admitiria que espíritos capazes, por sua energia e superioridade dos seus conhecimentos, de fazer a humanidade avançar, encarnem pela vontade de Deus, com o fim de estimular o progresso em um determinado sentido? Por que não acreditar nisso, né? Por que não se admitiria que eles recebam uma missão, como a que o embaixador recebe do seu governante? Este é o papel dos grandes gênios. E que eles vêm fazer, se não ensinar aos homens as verdades que eles ignoram, os homens ignoram, e ainda ignorariam por muito tempo, a fim de lhes dar um ponto de apoio com a ajuda do qual eles poderão elevar-se mais rapidamente, que é o interesse de Deus, que a humanidade progrida mais rapidamente, mas com bases sólidas de conhecimento. Esses homens geniais que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo rastro luminoso sobre a humanidade, são missionários, ou, se quiserem, messias. Se eles não ensinassem aos homens nada além do que eles já sabem, a sua presença seria completamente inútil. As coisas novas que eles ensinam aos homens, seja na esfera física, seja na filosófica, são o que se chama de revelações, né? Tirando o véu para enxergarmos novos conhecimentos. Se Deus permite a vinda dos reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, fazer com que apareçam para as verdades morais, que constituem elemento essencial do progresso da humanidade. Tais são os filósofos cujas ideias atravessam e atravessaram os séculos. No sentido específico da fé religiosa, diz-se revelação mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode saber por ele mesmo, que não pode descobrir por intermédio dos seus sentidos, porque somos limitados aqui enquanto encarnados, e cujo conhecimento é dado por Deus ou pelos seus mensageiros, através da palavra direta ou pela inspiração. Nesse caso, a revelação é sempre feita a homens privilegiados, designados sob o nome de
profetas ou messias, isto é, enviados, missionários, tendo a missão de transmiti-la aos homens. Considerada sob esse ponto de vista, a revelação pressupõe a passividade absoluta. Aceita-se sem verificação, sem exame e sem discussão, o que não é pertinente à nossa religião. Todas as religiões tiveram seus reveladores que, embora estivessem longe de conhecer toda a verdade, tinham a sua razão de ser providencial. No momento adequado, eles traziam a informação, porque estavam adequados ao tempo e ao meio em que viviam, as peculiaridades dos povos aos quais eles falavam e aos quais eram relativamente superiores. Uma pequena superioridade por ter um pouco mais de conhecimento já de vidas passadas, por isso era permitido eles trazerem, menos não conhecendo tudo, mas conhecendo um pouco mais do que aqueles que estavam aprendendo. Apesar dos erros das suas doutrinas, eles não deixaram de comover os espíritos, por isso mesmo de semear as sementes de progresso, que mais tarde deveriam se desenvolver, ou que se desenvolverão um dia, à luz brilhante do cristianismo. É, pois, injusto que esses homens sejam amaldiçoados em nome da ortodoxia, porque dias virá que todas essas crenças, tão diversas na forma uma da outra, mas que repousam realmente sobre